Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a essa aula ao longo da qual falaremos sobre apresentação de dados. Esse é o título da aula, inclusive, e eu imagino que você esteja pensando aí, o que vem, né? O que fala sobre o que nós falaremos na aula de apresentação de dados. Você aprenderá aqui que existem maneiras corretas, existem maneiras clássicas e apropriadas de você expor as informações que você obteve ao longo de uma pesquisa estatística, certo? Ninguém, absolutamente ninguém faz uma pesquisa estatística para si mesmo. Você sempre tem alguns objetivos, ou expor as informações para um grupo de pessoas, ou até tirar conclusões, depois compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor, ou até com o público acadêmico de modo geral, e dessa maneira, sempre que existe uma pesquisa estatística, em algum momento, normalmente ao final dela, os dados coletados serão apresentados, serão expostos a outras pessoas. E quando você faz isso, existe sim uma maneira apropriada, correta e segura de você apresentar essas informações, tá joia? E é sobre isso que nós falamos aqui. Conjunto de normas e técnicas apropriadas para você expor as informações estatísticas para outras pessoas, ok? Nós começamos nesse momento, temos aqui então apresentação de dados. E o primeiro ponto importante é você saber quais são as formas de você apresentar os dados, quais são as possibilidades que o estatístico tem para apresentar as informações coletadas, e são apenas duas. Ou você faz isso usando uma tabela, ou você faz isso usando um gráfico. Nós poderíamos dizer aqui forma tabular, porque tabelas, então eu poderia dizer forma tabular, e forma gráfica, quando você usa gráfico, certo? Ô professor, não existe outra possibilidade? Quer dizer, se eu faço uma pesquisa e eu então quero expor as informações para outras pessoas, eu obrigatoriamente tenho que usar ou um gráfico ou uma tabela, ou os dois combinados? Exatamente. Eu não tenho terceira possibilidade. Para expor, para apresentar as informações, ou você usa tabela ou você usa gráfico. Usando uma tabela, diremos que você utilizou a forma tabular. Usando um gráfico, diremos então que você utilizou a forma gráfica, certo? Parece bem tranquilo por enquanto, e agora eu trago a você algumas informações importantes, básicas, porém muito importantes, sobre a tabela. Informações que eu preciso que você saiba para que você não perca questões fáceis, evidentemente fáceis, mas que muita gente não sabe. Por exemplo, coloco para você o seguinte: primeiro passo importante para que você entenda aqui sobre tabelas é você entender que a tabela deve apresentar os dados de maneira resumida, de forma resumida, e além de termos uma forma resumida, uma forma segura. Então pensemos um pouquinho sobre isso, e aí eu só concluo aqui oferecendo uma visão geral do comportamento do fenômeno, certo? O fenômeno é aquilo que você está estudando. A estatística tem algumas palavras, algumas formas de dizer e definir conceitos que parecem complicadíssimas, veja só, né? Oferecendo uma visão geral do fenômeno. Nossa, o que é fenômeno? É aquilo que você está estudando. Se você está estudando a idade das pessoas de um colégio, isso é um fenômeno, é a idade das pessoas daquele colégio. Se você está estudando o índice de massa corporal dos elementos de uma academia, isso é um fenômeno também. Portanto, em estatística, fenômeno é aquilo que você está estudando e, portanto, a tabela tem alguns objetivos, e entre eles, primeiro, oferecer uma visão geral do comportamento do fenômeno, daquilo que você está estudando, e fazer isso de maneira clara, resumida e segura. Vamos lá, devagar. Clara por quê? Porque você tem que compreender que uma tabela será vista por vários tipos de pessoas. Pessoas com doutorado, pessoas com mestrado, pessoas somente graduadas, pessoas que não têm graduação, pessoas que possuem só ensino médio, pessoas que não têm sequer o ensino médio. E, portanto, a tabela tem que ser clara, tem que estar límpida e transparente sobre o que ela está falando e o que ela está falando. Essa apresentação tem que ser resumida, ela não pode ser demorada, porque na verdade, se for para ser demorado, a pessoa lê o artigo ou o estudo completo. A tabela tem o objetivo de pegar toda a sua pesquisa e resumir, para que alguém que seja mais leigo, que não quer ler todo o conteúdo, tem acesso somente aos resultados da sua pesquisa, certo?
e seguro tem a ver com não haver confusão, tem a ver com não criar confusão, perdoe-me aí pela repetição da palavra haver, tem, portanto, o sentido de não criar confusão com as informações. Se você for descuidado com a sua tabela, você pode, no lugar de trazer os dados corretamente, criar confusões teóricas. Um lê, entende uma coisa, outro lê, entende outra, e não é culpa deles. É culpa da formação da tabela, da maneira que ela foi construída. Perceba, portanto, que temos que ter cuidado quando criamos uma tabela para que nós possamos ser resumidos, práticos, claros e seguros. Não criar confusão aos leitores da nossa tabela, certo? E para isso, existem alguns elementos básicos, alguns pontos essenciais que a tabela deve conter para justamente ser resumida, ser clara e ser segura. São os elementos da tabela sobre os quais eu falo com você nesse momento. Coloco aí em sua tela, certo? Colocamos então elementos da tabela. E quais são esses elementos na ordem aqui em que eles aparecem? Primeiro, o título, meu irmão. Claro, uma tabela tem que ter um título, porque afinal, esse título vai dizer algumas informações importantes e eu leio contigo. É a indicação que precede a tabela e contém a identificação de 3 fatores do fenômeno. E quais são esses fatores, certo? Quem, quando e onde. Ou ainda, o que, quando e onde. Porque você veja só, se você pega uma tabela, apresenta os dados e você não coloca o título, a pessoa não vai saber do que é que você está falando. Pior do que isso, quando foi feita a pesquisa e, mais do que isso, onde foi feita a pesquisa. Porque você imagine só, suponha que você foi numa certa cidade, você foi na cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. E você fez uma pesquisa sobre a opinião dos eleitores sobre a performance do seu governador, seja lá quem seja ele naquele momento. E aí você coletou os dados. Você fez a pesquisa no ano 2000, na cidade de São Paulo, e você obteve o resultado de que 80% dos eleitores aprovavam o trabalho daquele governador, que eu não sei quem era naquela oportunidade. Muito bem. Você então pega esses dados, cria uma tabela, só que você não coloca o título. E aí as pessoas que lerão a tabela não saberão em qual cidade você fez a pesquisa, pior do que isso, em que ano ela foi feita e, além disso, do que é que ela falava. O título de uma tabela é primordial, é essencial, porque ele responde a 3 fatores do fenômeno, são eles: o que, quando e onde. Essas 3 perguntas devem ser respondidas pelo título, que não deve ser tão longo a ponto de ficar maçante, deve ser curto, portanto, mas não tão curto a ponto de não responder a essas 3 perguntas. Colocarei para você. Quais são os fatores que me referia nesse momento? Os fatores são esses aqui. O que é que nós estamos falando, logo o que, além de o que, onde, e além de onde, quando. Esses 3 fatores devem ser respondidos no título da tabela. Além do título, um outro fator importante é o fator, ou elemento importante, é o elemento cabeçalho. O cabeçalho é a parte superior da tabela que especifica o conteúdo das colunas. Aí depois, claro, eu vou mostrar a você uma tabela, um exemplo aqui que você entenderá quem é o cabeçalho, certo? Temos, portanto, que cabeçalho, grave por enquanto o seguinte, cabeçalho é a parte superior da tabela que especifica o conteúdo das colunas. Terceiro elemento importante é o elemento coluna indicadora. Depois eu mostro na prática o que é a coluna indicadora. Temos ainda o corpo da tabela, que é, na verdade, o conteúdo mesmo, o conteúdo efetivamente, e aí você vê aqui, é o espaço que contém as informações sobre o fenômeno observado, as informações que você coletou. E a última, e não menos importante, é a fonte, isto é, qual é a fonte, quem é que fez a pesquisa, é a indicação da entidade responsável pelo levantamento dos dados. A fonte, ela é aquilo que dá confiabilidade ou não. Por exemplo, quando você vai lá, lê uma pesquisa e logo abaixo você lê
IBGE. Cara, você confia. IBGE, que significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um órgão de Estado e não de governo. É um órgão do Brasil, responsável por fazer pesquisas estatísticas oficiais. É super confiável. Quando você lê IBGE, você diz, beleza, isso aí tá certo. Essa pesquisa eu posso confiar. Agora, quando você olha uma pesquisa e aparece lá embaixo, fonte, Instituto Seu Joaquim, você fala, caramba, quem? Nunca vi esse Instituto Seu Joaquim. Até claro, pode ser que sejam dados corretos, pode ser que tenha sido uma bela pesquisa, pode ser que não. Ao não conhecer a entidade responsável pela pesquisa, surgem dúvidas sobre aquele conteúdo. Afinal, ao longo de um trabalho estatístico, podem ocorrer muitos erros intencionais ou não. E esses erros influenciam no resultado. E, portanto, a fonte é um dado primordial para que quem lê confie mais ou confie menos naquelas informações. Quer um exemplo disso? Dá uma olhadinha só nessa tabela que eu trago para você. Elementos da tabela. E aí eu colocarei aqui cada um dos elementos. Ó, primeira coisa importante que eu trago para você aqui. Eu coloquei número de separações judiciais segundo as regiões do Brasil no ano de 2011. Aí eu coloquei regiões para você, número de separações judiciais, coloquei aqui embaixo IBGE, Estatística do Registro Civil, e aqui eu coloquei 5 em 1988, Tocantins foi desmembrado no estado de Goiás, tendo como capital o município de Palmas, criado pela resolução número 28 de dezembro de 1989, desmembrado do município de Porto Nacional. E aí eu coloquei alguns valores aqui. Por exemplo, coloquei o número 3 aqui em cima, coloquei número 1 aqui para você, coloquei número 4 aqui para você, coloquei número 2 aqui para você e coloquei aqui número 5, certo? Vejamos só. Quem é o número 3? Aquele número 3 que você vê acima representa o quê? Aquele número 3, ele é o título da nossa tabela. A tabela fala sobre o quê? Número de separações judiciais segundo as regiões do Brasil. E aí você veja só, em que ano? 2011. As 3 perguntas que disse a vocês estão respondidas. Primeira pergunta está respondida aqui. Se eu perguntasse o quê? Do que é que nós estamos falando? A resposta seria, a tabela está falando sobre número de separações judiciais, segundo, aí vem a pergunta, aliás, a separação é aqui. Aí vem a segunda pergunta, onde? Esse número de separações, ele é sobre onde? Regiões do Brasil. E a terceira pergunta está respondida na última parte do nosso título. Quando? Em 2011. Um bom título sempre responde a essas 3 perguntas. O que é que está sendo dito? O que é que contém a tabela? Número de separações judiciais. Onde? Segundo as regiões do Brasil. Quando? Em 2011. Evidentemente que não tem que ser nessa ordem, né? Eu posso ter um título ali que responde para mim, que diz para mim o que, quando e onde numa outra ordem. Então, a ordem em que o título responde para mim as 3 perguntas fundamentais não é obrigatoriamente o que, quando, onde, mas tem que responder a essas 3 perguntas. Portanto, essa primeira parte que você viu aqui, o nosso número 3 corresponde com o título da nossa tabela, certo? Temos aqui, então, que o título da tabela é o número 3, beleza? Até posso colocar para você aqui que essa primeira informação corresponde com o título. Muito bem. Agora eu quero que você veja para mim uma próxima informação importante. Essa informação de número 1 aqui, regiões. Essa informação número 1 significa para nós justamente a coluna indicadora, que foi isso aqui, ó, a nossa coluna indicadora. A coluna indicadora vai apontar para nós o que é que as informações representam. Porque você veja bem o que ela faz. Deixa eu colocar de volta aqui.
Esse 150 significa o quê? Número de separações na região norte. Então, essa coluna regiões, ela indica o que é que representa esse 150. Esse 150 representa na região norte. Esse 725 é na região nordeste. Esse 3.000 e pouco na região sudeste e assim por diante. O que significa dizer que essa coluna regiões, ela tem uma função de indicar onde é que valem esses dados. Nesse caso, é uma localização, poderia ser um outro tipo de situação, poderia ser um outro tipo de comportamento, mas sempre essa primeira coluna é chamada coluna indicadora. O número 2, portanto, o número 1, portanto, é chamado por nós de coluna indicadora. Beleza, prof. Tá aí mais um elemento, coluna indicadora, certo? Vamos então agora olhar para, colocarei aqui para você inclusive, essa primeira coluna é a coluna indicadora. Beleza. Agora nós vamos então olhar para uma próxima informação. Qual é a próxima informação que nós olharemos? Essa informação de número 4. Essa informação 4 são os dados coletados. Perceba lá, 150, 725 e assim por diante. Veja que esse número 4 são as informações que você coletou ao longo da sua pesquisa. Volte um pouquinho, é o que nós falamos, o que nós chamamos, na verdade, de corpo da tabela. É o espaço que contém as informações sobre o fenômeno observado. Leia-se, é o espaço que contém as informações coletadas, tá bem? E aí você vai lá e coloca para mim que esse número 4 é o corpo da nossa tabela. Coloco lá, corpo da tabela. E aí eu então coloco para você o seguinte, número 4 é o corpo da tabela. Pronto, são as informações que nós coletamos de fato, que analisam o fenômeno observado. Temos ainda para você essa informação número 2, IBGE, Estatísticas do Registro Civil. Perceba que essa informação, geralmente aqui embaixo, aqui está a tabela, logo abaixo dela temos essa informação, é a fonte. Quem é que fez a pesquisa? O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Portanto, essa informação é aquilo que nós chamamos de fonte, órgão ou instituto que realizou a pesquisa, que coletou esses dados. Como disse a você, muito importante essa informação, até para você enquanto leitor, até para você enquanto cidadão. Quando você pega uma informação num jornal, na internet, que vem para você por WhatsApp, nesses grupos maravilhosos, aí vem uma tabela, olha a fonte. Ah, mas a fonte não apareceu. Tome cuidado, porque uma informação, uma tabela sem fonte não tem validade alguma. Porque sem saber quem é que realizou a pesquisa, eu não posso confiar naquela pesquisa, certo? É como você confiar em alguma coisa que alguém falou sem saber quem foi. Eu vou lá, conto uma coisa a você e você pergunta, quem falou isso? Ah, eu não posso te contar. Fala, se você não pode me contar quem foi, se eu não sei quem falou, como que eu vou confiar nesse troço? Como que eu vou confiar em uma informação que eu não sei quem foi que disse? Não devo confiar. Como que eu vou confiar em uma tabela que eu não sei de onde veio? Eu não sei qual foi o órgão que realizou aquela pesquisa? Não devo confiar. Portanto, na vida real isso é importante e na vida de concursos públicos também é muito importante. A fonte é informação primordial e ela deve aparecer, ela aparece geralmente abaixo da tabela, logo abaixo dela, contendo então o órgão, o instituto que realizou aquele levantamento, que fez a pesquisa efetivamente. Tá legal? Muito bem. E aí nós temos agora, para você, o número 5, esses 5 aqui são apenas informações complementares, tá bem? Ele é uma parte que geralmente não aparece, mas ele contém algumas informações complementares, colocarei aqui para você. Esse número 5, ele é opcional, geralmente não aparece, geralmente nós não temos esse número 5, são apenas informações complementares.
complementares, tá certo? Complementares, e como você sabe, ele é opcional. Muito bem. Aí você veja só, eu localizei para você várias informações. Eu localizei o título, certo? Eu localizei para você a coluna indicadora. Eu localizei para você o corpo da tabela. Eu localizei para você a fonte. Faltou justamente o cabeçalho. Faltou aqui o cabeçalho. É a parte superior da tabela que especifica o conteúdo das colunas. Na verdade, nesse caso aqui, o cabeçalho, ele fica geralmente na parte superior e é essa informação que está aqui, ó, número de separações judiciais. Ele vai explicar para você o que é que traz a coluna, quais informações traz a coluna. Essa coluna traz como informação número de separações judiciais. Veja, é a parte superior da tabela que especifica o conteúdo das colunas. Nesse caso, uma única coluna, e essa única coluna traz para nós número de informações judiciais. Essa informação, portanto, é o nosso cabeçalho. Prof, essas informações, elas são obrigatórias? Você veja só, né? Algumas são óbvias. Por exemplo, a coluna indicadora sempre vai estar aqui, porque você vai ter que ver lá de onde veio a informação. Você indica de onde é aquele número. Por exemplo, o 150 é da região norte, o 725 da região nordeste, ou seja, a coluna indicadora sempre vai estar aqui. O cabeçalho sempre vai estar aqui também, evidentemente, né? Porque esses números que aparecem aqui, você imagine só, se eu tampasse aqui, se não viesse nada escrito aqui, eu até saberia que corresponde ao número de separações. Mas você concorda que alguém poderia, mas não está especificado ali. Eu até acho que está confuso. Para não criar confusão, e aí você lembre os conceitos, tem que ser resumida, tem que ser clara e tem que ser segura. Com o objetivo de torná-la clara e segura, é aconselhável que você escreva para mim o que é que significa aquela coluna. Esses números, o corpo da tabela, esses valores que você coletou, significam número de separações judiciais. Então você há de convir comigo que a coluna indicadora, o número de separações, que é o cabeçalho, e o corpo, que são as informações de fato, elas sempre aparecem. As pessoas às vezes esquecem do título ou esquecem da fonte. Esses dois também são obrigatórios. São elementos obrigatórios para que a tabela seja válida. Uma tabela sem título não é uma tabela válida. Uma tabela sem fonte não é uma tabela válida. De tudo que você vê aqui, a única informação opcional é a última. A informação 5 são informações complementares, ela é opcional. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, não há informações complementares, não há o que complementar. A tabela já explicou tudo para você. E, portanto, a única informação que tem ali que é opcional e que, portanto, eu nem mencionei antes, porque o que eu mencionei é aquilo que é obrigatório. O que eu mencionei para você aqui, ó, o que eu coloquei, título, cabeçalho, coluna indicadora, corpo da tabela e fonte, obrigatórios. O único opcional, como disse a você, é o 5, que é aquilo que nós falamos, portanto, que é opcional. Terminando, colocarei aqui para você o número que é o número 2 é a coluna indicadora, o número 1, né? O número 4 é o corpo e o cabeçalho, não coloquei número nenhum, mas eu indiquei para você lá o nosso cabeçalho. Avançando, falamos então de gráficos. Nesse momento, eu só vou citar aqui o gráfico, porque mais à frente, em outro momento, em outra aula, nós falaremos
especificamente sobre cada tipo de gráfico, e aí abordaremos os tipos, as aplicações, quando usa um, quando você usa outro. Não é o momento ainda. Essa aula é apenas para você entender as maneiras de você apresentar as informações, apresentar os dados coletados. Eu expliquei para você rapidamente a tabela, e aí havia informações que eu deveria falar nesse momento para você. Sobre gráfico, eu apenas menciono o que é um gráfico, né? Gráficos são representações visuais ou geométricas de dados e informações numéricas que servem para facilitar a interpretação destas, isto é, para que você facilite a compreensão. Por exemplo, cara, quando eu venho para você e mostro aqui, ó, qualquer pessoa entende. Se a pessoa não souber muito de matemática e mal souber ler e escrever, quando ela olha para esse gráfico, ela automaticamente percebe que esses dois aqui são a maioria das informações. Esse aqui e esse aqui são a maioria. Esse gráfico, inclusive, não está bem construído. Porque não sei se você concorda, esse setor vermelho, ele parece maior que o setor azul. Ah, é verdade, Johnny, só que ó, o vermelho é 31%, o azul é 32%. Então veja que esse gráfico consegue, com muita rapidez, transmitir para nós que o vermelho, que significa floresta e agricultura, o azul, que significa indústria e transporte, são a maior parte da nossa pesquisa. Porém, ele dá uma enganadinha, porque se você não tivesse os valores, você iria, eu tenho certeza absoluta, que você iria dizer assim, o vermelho é o maior ali. Porque ele é um gráfico tridimensional, ele dá uma enganadinha. É até bom você perceber como quem criou esse gráfico talvez não tenha atentado para esse fato. Outra coisa importante, o gráfico também tem que ter título. O gráfico tem que ter título também. E o título dele tem que responder as mesmas perguntas que a tabela. Tem que responder o que é, quando foi feita a pesquisa e onde foram coletados aqueles dados. Nesse caso aqui, por exemplo, temos o seguinte: setores que produzem os gases que intensificam o efeito estufa, 2007. Faltou responder uma coisa aqui, é até bom você observar isso. Faltou responder onde. Provavelmente ele quis dizer em relação ao mundo, mas seria legal que ele colocasse, olha, mundo. Se for na América, aí ele poderia colocar, especificar melhor de onde são relativos esses dados. Esse título responde duas perguntas. Fala o que? Gases que intensificam o efeito estufa, quando? Em 2007, mas faltou especificar quando foi. Tem uma outra coisa faltando aqui, que o gráfico também tem que ter. O gráfico deve ter fonte. Prof, também. O gráfico tem que ter uma fonte, porque se eu não tenho fonte, eu não confio nesses dados. Da mesma maneira que a tabela, o gráfico tem que ter um título, ele tem que responder o que, quando, onde, ele tem que ter uma fonte dizendo qual foi o órgão, o instituto ou a pessoa que realizou aquela pesquisa para que o leitor possa confiar ou não naqueles dados apresentados, certo? O gráfico, às vezes, não é obrigatório, tem uma legenda. Aqui, ó, essa parte é chamada legenda. No gráfico de setores, que é esse gráfico aí, é comum ter legenda. Em outros gráficos, não. Mas, como disse, eu vou trazer para você melhor uma análise mais profunda sobre gráficos no momento oportuno. Nesse momento, apenas digo o seguinte: o gráfico tem que ter título, é obrigatório, tem que ter fonte, que é obrigatório, a legenda é opcional, porque muitas vezes não é necessária. O gráfico, mesmo sem a legenda, é totalmente claro, objetivo, resumido e seguro. Evidentemente que nós temos que cuidar também para que o gráfico seja resumido, para que ele seja claro, para que ele seja seguro, para que ele não crie confusões no leitor. Esse gráfico, por exemplo, se eu fosse avaliar esse gráfico, suponha que eu fosse um professor universitário e um aluno meu construísse esse gráfico aqui, eu diria para ele, esse gráfico não está bom. Esse gráfico não está seguro. Por que esse gráfico não está seguro? Porque a maneira com que ele foi construído cria a sensação, falsa sensação, de que a região vermelha é maior que a região
região azul. E, nesse caso, isso não fica bom para que o leitor menos avisado, aquele leitor que olha com muita pressa, ou ainda aquele leitor que não enxerga direito, confunda a região vermelha com a região que é a região azul, certo? Essa aula, portanto, trouxe a você algumas informações que são bem básicas, você percebeu, são informações básicas realmente, mas que são relevantes para que você comece a construir conceitos e conhecimentos sobre a estatística de modo geral. Quando falamos, portanto, resumindo o que nós falamos, quando falamos, portanto, sobre apresentação de dados, temos que lembrar que existem apenas duas maneiras. A tabela, forma tabular. O gráfico, forma gráfica. Sobre a tabela, existem elementos que são essenciais, sobre o gráfico também, e que aqui no futuro breve, falaremos de maneira mais profunda sobre os gráficos. Eu encerro esta aula por aqui, foi um grande prazer. Até a próxima, valeu!